A voz do que chama é poderosa. Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. Vem comigo, fique até o final. O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão nesta oportunidade encontra-se no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, apenas o versículo de número 9 para a nossa reflexão. A voz do que chama é poderosa. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Partindo dali, viu um homem chamado Mateus, assentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Queridos, pensar nessa conversão de Mateus é algo extraordinário para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque não foi Mateus que viu alguma coisa na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi Mateus que observou em Jesus uma liderança exemplar, um homem de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Muito pelo contrário, foi o Senhor Jesus que viu em Mateus um potencial extraordinário. É assim que Deus, ele vê as nossas vidas. Ele vê o exterior, ele vê o interior, mas ele vê o posterior. E certamente o Senhor Jesus Cristo viu na pessoa de Mateus esse potencial extraordinário pós-conversão. Esse é um ponto importante, após a sua conversão. E nesse contexto, Mateus estava ali, assentado na coletoria, na prática do pecado, ou seja, extorquindo de certo modo as pessoas, porque ele cobrava além daquilo que o Império Romano já exigia para ele. Então, ele gozava de uma condição social boa, financeira boa, mas naquele dia ele foi atraído pela voz daquele que chama. E a voz daquele que chama, ela é poderosa. E então, na mesma hora, Mateus, que estava sentado no seu pecado ali, cego naquilo que eram as concupiscências da carne, agora ele ouve uma voz que o chama. E essa voz daquele que chama, a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é poderosa. Ela é poderosa sim. Ela é poderosa para fazer o pecador se levantar. Ela é poderosa para fazer o caído se levantar. Ela é poderosa para fazer com que os mortos ressuscitem. Observem que o Senhor Jesus chamou Lázaro e Lázaro se levantou do túmulo e veio ter com o Senhor Jesus. Da mesma forma, o Senhor Jesus agora chama Levi a uma mudança, a uma transformação, a uma verdadeira conversão na sua vida. E eu observo o impacto da conversão de Mateus. Esse impacto foi poderoso para transformar a sua vida. Eu aprendo com esse texto que é um chamado para os pecadores se arrependerem. O Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui a essa terra com esse objetivo, de redimir os salvos, não, mas muito pelo contrário, ele veio aqui para que os pecadores reconhecessem e se convertessem verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. É um chamado para uma nova vida, é um chamado para uma nova experiência. Observem que ele estava sentado, mas ele teve a humildade de se levantar da sua condição, se levantar da sua inércia espiritual, se levantar daquilo que era a prática do pecado. E ao se levantar, ele prontamente segue ao Senhor Jesus. E eu aprendo com esse texto que o poder da voz daquele que chama, como eu já disse, é capaz de fazer com que aquele que se levantou do pecado, aquele que estava sentado nos seus pecados, agora começa a segui-lo e não segue mais sozinho, não, muito pelo contrário, ele segue com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um entendimento que nós precisamos de ter enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Observem que logo depois da sua conversão, Mateus ele promove uma grande festa, chamando os seus amigos, as pessoas que outrora sabiam
da sua função, daquilo que ele exercia. Agora ele quer contar que a voz daquele que o chamou é poderosa para chamar você aí do lugar onde você se encontra, assentado, parado, quieto, sem se movimentar no mundo espiritual. E a teologia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é uma teologia que se desenvolve no meio do caminho. E é no meio do caminho que nós vamos perceber a necessidade uns dos outros. E foi neste contexto que Jesus, passando por ali, viu Mateus assentado. E hoje, da mesma forma, ele está aí com você, aonde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu entretenimento, aonde quer que você esteja, ele está com você. E da mesma forma como ele chamou a Mateus, ele também continua chamando pessoas a se levantarem, a assumirem esse compromisso verdadeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Como eu estava dizendo, a respeito da comunhão, é um ponto extremamente importante. Mateus, agora convertido verdadeiramente, ele promove esse grande banquete com os seus amigos, com as pessoas também que eram publicanos, eram pecadores, pessoas que estavam ali sendo párias da sociedade, mas agora têm a oportunidade de estarem junto com o Senhor Jesus, junto também com os seus apóstolos, em especial com aquele que se converteu naquela oportunidade, que foi Levi, agora chamado Mateus. Esse ponto é extremamente importante, porque é importante quando nós ouvimos a voz daquele que chama, nós entendemos a necessidade que precisamos realmente romper com aquilo que impede a nossa caminhada, a nossa constância na vida espiritual. E a partir do momento que nós nos levantarmos, é muito importante nós também, que estávamos assentados outrora, continuarmos a seguir verdadeiramente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu paro por aqui. É importante que você reflita com aquilo que você precisa romper para seguir verdadeiramente ao Senhor Jesus. Dado que a voz daquele que chama, ela é poderosa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família grandemente. Fiquem todos com a paz de Cristo Jesus.